Você já estudou o behaviorismo? Nesse vídeo vou explicar a origem do behaviorismo, seus principais autores e suas ideias. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Na década de 1890, uma geração de psicólogos estavam insatisfeitos com a abordagem introspectiva e filosófica de William James e outros psicólogos. Diante disso, estavam dispostos a procurar um elemento que possa ser quantificado e testado em laboratório, e chegar a um comportamento para essa tarefa. E assim nasceu o behaviorismo, que vem de origem inglesa, que significa estudo do comportamento. A gente pode ver as aplicações práticas do behaviorismo em treinamento de empresas, em tratamento de crianças especiais, em clínicas, entre outros. O behaviorismo inicia-se com a publicação do artigo Psychology at Behaviorist Viewed, de John Watson, e do estudo de salivação de cães pelo fisiologista russo Ivan Pavlov. Na década de 1920, o fisiologista russo Ivan Pavlov decidiu estudar a salivação de cães. Nesse experimento, ele apresentou comida ao cachorro e o cachorro começou a salivar. E esse fenômeno ele chamou de resposta incondicionada, porque o cachorro não aprendeu esse comportamento, é do instinto dele. Então toda vez que ele vê uma comida, ele vai salivar. Depois disso, Pavlov começou a apresentar essa mesma comida juntamente ao toque de uma sineta, que é um estímulo auditivo e é um estímulo neutro. E depois de várias vezes, ele decidiu apenas tocar o toque da sineta. E o cachorro começou a associar o toque da sineta à comida. Então ele começou a salivar. Então ele achou isso fascinante porque foi um condicionamento, e o estímulo neutro, que é o toque da sineta, acabou virando um estímulo condicionado. Ou seja, toda vez que o cachorro ouvir o toque da sineta, ele vai começar a salivar e vai produzir uma resposta condicionada. E isso ele chamou de estímulo-resposta, que é a psicologia SR. E isso foi muito importante para construir o alicerce do behaviorismo. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Watson é considerado o pai do behaviorismo, por ele ser muito influente no meio acadêmico e também por ter publicado o Manifesto Behaviorista. Watson acreditava que o ser humano possuía 3 emoções básicas: raiva, amor e medo. E ele decidiu estudar o condicionamento de Pavlov com um bebê chamado Albert B. De início, ele começou a apresentar animais a esse bebê e ele não tinha nenhuma reação de medo ou qualquer coisa significativa. Então, ele apresentou ao Albert B um rato juntamente com um som desagradável. E como de esperar, o bebê começou a ficar com muito medo, chorando muito. E ele fez isso várias vezes. E depois ele só apresentou o rato branco ao bebê e ele já começou a chorar. Ou seja, foi um condicionamento pavloviano, porque o bebê associou o estímulo neutro, que era o rato branco, a um estímulo incondicionado, que é o som desagradável. Então, o rato branco tornou-se um estímulo condicionado. O bebê já associou, que é emparelhar, o som estridente ao rato branco.
To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. Edward Thorndike foi um psicólogo americano muito importante para o behaviorismo, porque ele focou seus estudos na aprendizagem e na educação. Thorndike começou a estudar o comportamento animal. Ele pegou gatos e colocou em labirintos, e percebeu que cada vez mais vezes que o gato estava no labirinto, ele resolvia cada vez mais rápido. E ele postulou que os gatos não resolviam o labirinto pela razão, mas sim por mera tentativa e erro. Com base nisso, ele desenvolveu duas leis, a lei do efeito e a lei do exercício. A lei do efeito diz que quando estímulos geram respostas agradáveis, esse comportamento tende a ocorrer mais vezes, caso contrário será enfraquecido. Já a lei do exercício diz que algumas variáveis, como a velocidade e a demora entre resposta e recompensa, é estudado. E Thorndike afirma que quando estímulos e respostas são estabelecidos, uma conexão neural é feita no cérebro. Esse processo ele chama de conexionismo. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. Bev Skinner foi um psicólogo americano behaviorista, muito conhecido pelas suas teorias de reforço, de aprendizagem e de comportamento. Skinner desconsiderava os processos mentais de Sigmund Freud e afirma que o que apenas importa é o comportamento. Skinner publica Ciência e Comportamento Humano em 1951 e inicia-se o behaviorismo radical. Radical porque ele desconsidera os processos mentais e cria o condicionamento operante. O condicionamento operante é diferente do condicionamento de Pavlov. O condicionamento de Pavlov é uma mudança no ambiente que gera uma mudança no organismo. O condicionamento operante é o inverso. É uma mudança no organismo que gera respostas no ambiente. Você pode ver que o condicionamento de Pavlov é uma psicologia SR, estímulo-resposta. Um estímulo elicia uma resposta. Já o condicionamento operante é uma resposta que elicia uma consequência. Existe uma frase que define muito bem o comportamento operante. O comportamento operante é controlado por suas consequências, ou seja, são as consequências desse comportamento que vai determinar se esse mesmo comportamento voltará a ocorrer novamente ou não. E a partir de agora vou falar todos os conceitos de Skinner. Primeiro conceito, reforço. Reforço é uma consequência do comportamento que aumenta a probabilidade desse mesmo comportamento voltar a ocorrer no futuro. Existem os reforçadores naturais e os arbitrários. Os naturais é quando a consequência desse comportamento tem a ver diretamente com esse comportamento. Por exemplo, tocar um violão. O próprio som do violão vai ser o reforçador para você voltar a tocar violão. É um reforçador natural. Já o reforçador arbitrário é indireto ao comportamento. Como, por exemplo, você tocar violão
para ganhar dinheiro. O reforçador vai ser o dinheiro, ou seja, é arbitrário. Temos o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço positivo aumenta a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer devido a um acréscimo de um estímulo. Já o reforço negativo é um evento atenuador que aumenta a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer pela retirada de um estímulo. Pode ser subdividida em esquiva e punição. A esquiva é evitar o estímulo e já a fuga é diminuir o efeito do estímulo. Temos a punição positiva e a punição negativa. A punição positiva é um comportamento menos provável de acontecer por uma adição do estímulo. A punição negativa é um comportamento que tende a ocorrer menos vezes por uma retirada de um estímulo. Por exemplo, uma mãe que castiga seu filho por tirar notas baixas, retirando o videogame dele. Então é uma punição negativa. Contra-controle é ser contra o controle, contra o agente punidor. Ou seja, você é contra as consequências desse controle que está sendo imposto a você, como por exemplo os protestos. Discriminação de estímulos, quando há consequências diferentes para o mesmo comportamento, como por exemplo, contar uma mesma piada a um grupo de amigos e para uma igreja, existirá consequências diferentes. Generalização de estímulos, quando uma resposta se mantém a estímulos semelhantes, como por exemplo, você ter medo de cachorros. Você vai ter medo de várias raças, umas mais e outras menos, que a gente chama de gradiente de generalização. É a intensidade do qual o estímulo semelhante se aproxima do estímulo original. Temos a extinção respondente, quando o estímulo condicionado é mostrado várias vezes sem a presença do estímulo incondicionado, há a perda do efeito eliciador gradualmente. Contra-condicionamento, quando você condiciona uma resposta contrária ao estímulo condicionado, como por exemplo, se um estímulo condicionado gerar uma resposta de ansiedade, você vai emparelhar esse estímulo condicionado para gerar uma resposta de relaxamento, ou seja, vai ser um efeito contrário. Temos a dessensibilização sistemática, que é uma exposição gradual ao efeito eliciador, como por exemplo se tratar fobias. Temos o condicionamento de segunda ordem. Você emparelhar um estímulo neutro a um estímulo condicionado para que esse estímulo neutro vire um estímulo condicionado de segunda ordem. Como por exemplo, no experimento de Pavlov, um quadro negro não vai gerar a resposta de salivação pelo cão. Mas se você emparelhar esse quadro negro à sineta, que é um estímulo condicionado, você vai condicionar o quadro negro e vai virar um estímulo condicionado de segunda ordem. Aquisição é o tempo que o estímulo irá iniciar a resposta. Esquemas de reforçamento. Temos os esquemas de reforço contínuo e os esquemas de reforçamento intermitente. Os esquemas de reforço contínuo é que logo após a resposta já é reforçado. Já o esquema de reforçamento intermitente às vezes é reforçado ou às vezes não. Os esquemas de reforçamento intermitente são subdivididos em razão fixa, razão variável, intervalo fixo e intervalo variável. Razão fixa, ela é de acordo com o número de respostas. Razão variável, ele varia com o número de respostas. Intervalo fixo, é de acordo com o tempo entre as respostas. Intervalo variável varia de acordo com o tempo de respostas. O behaviorismo teve várias críticas, entre os quais eu destaco a de Sigmund Freud e de Carl Rogers. Freud afirma que o behaviorismo não considera a influência do inconsciente e de outros processos mentais. Já Carl Rogers diz que o behaviorismo ele é muito limitado e rígido e não considera o livre-arbítrio. Em relação às vantagens do behaviorismo, a gente vê que é muito útil no treinamento animal, é uma abordagem bem sistemática e é possível testá-lo em laboratório, e também você pode ter tratamentos terapêuticos muito eficazes para a modificação do comportamento.